Oi, pessoal do YouTube. Hoje a gente vai fazer um exercício da Unicamp, a segunda fase, é o exercício 15. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, para ajudar a gente a crescer, para vocês acompanharem tudo que a gente coloca aqui. E vou pedir também para vocês curtirem o vídeo, porque isso ajuda bastante o canal também, tá bom? Bom, vamos começar aqui o exercício. Ele fala sobre brinquedos de parque de diversão, tá? Ele fala que os brinquedos proporcionam para a gente sensações diferentes das que a gente tem no dia a dia, e esses brinquedos utilizam a mecânica para isso. E no primeiro exercício, na letra A, ele fala que tem uma montanha-russa com um carrinho lá no alto da rampa, e esse carrinho parte com uma velocidade V0 do alto dessa rampa, e no final da rampa tem um trecho circular, tá bom? De raio 2 metros, e a altura da rampa é 5 metros. E ele pede para a gente calcular a aceleração do carrinho no ponto mais baixo da trajetória, tá bom? Então, se a gente pensar, qual é a aceleração nesse ponto aqui embaixo? Como aqui é um trecho circular, é uma aceleração centrípeta, tá bom? Então, a aceleração centrípeta é calculada da seguinte forma: v² sobre r, sendo r o raio do círculo, tá bom? Muito bem. Mas como que a gente acha essa velocidade aqui, né? Que é a velocidade do carrinho, tá? A gente tem aqui o cálculo de energia, né? Então, a gente tem uma energia que se conserva, e ela é, aqui no início, totalmente potencial, e aqui no final, totalmente cinética, porque a gente está considerando o nosso ponto aqui, 0 de energia potencial, tá bom? Então, aqui é 0 de energia potencial, e aqui é o nosso máximo de energia potencial, tá bom? Como ela se conserva, então, toda a energia potencial que o carrinho tinha no começo vai se transformar em energia cinética aqui. Então, a gente tem mgh, que é a energia potencial que ele tinha aqui em cima, igual, e a energia cinética, mv² sobre 2, tá bom? A massa é a massa do carrinho, não importa, vai cortar. E a gente tem que v² é igual a 2gh, tá bom? Agora é só substituir aqui, ó. v² é 2gh. Então, a nossa aceleração centrípeta vai ser 2gh sobre r, tá bom? Agora é só substituir os valores. Então, a aceleração centrípeta vai ser 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes 5, que é a altura da nossa rampa, sobre r, que é 2 metros, tá bom? Então, a aceleração centrípeta vai ser 50 metros por segundo ao quadrado. E essa foi a letra A. Na letra B, ele fala do chapéu mexicano. Acho que todo mundo já foi num chapéu mexicano, né? É aquele que tem o formato de um chapéu, obviamente, e tem as cadeirinhas penduradas, né, no chapéu. Conforme ele gira, a cadeirinha inclina um pouco para fora, né? E ela vai girando junto com o chapéu, tá? Então, aqui está o desenho que tem na prova também. Ele diz que quando o chapéu começa a girar em torno do eixo, né, a cadeirinha se eleva 40 centímetros e se afasta desse eixo 1,2 metros, tá bom? O tamanho da corrente que segura a cadeirinha é 2 metros e o raio do chapéu é 6,3 metros, tá bom? E ele pede para a gente calcular a velocidade de rotação desse chapéu. Muito bem. O que a gente precisa entender primeiro? Que essa cadeirinha está estática, tá bom? Apesar dela estar girando junto com o chapéu, ela não faz esse movimento de pêndulo, nem para fora, nem para dentro, tá bom? Então, as forças que agem sobre essa cadeirinha,
elas se igualam, tá? Elas se cancelam, porque a cadeirinha vai permanecer sempre nessa mesma inclinação. Então, eu vou fazer um desenho maior dessa cadeirinha aqui, para a gente poder ver quais são as forças que agem sobre a cadeirinha, tá? Então, aqui a gente tem tração, que eu vou chamar de T. Aqui, a gente tem o peso, que eu vou chamar de P. E a nossa força centrípeta, para que lado que tá, né? O corpo está girando assim e a cadeirinha tende a ir para fora, tá bom? Então, a nossa força centrípeta tá para cá. Tá bom? F, CP. Muito bem. Agora, para a gente igualar as forças, a gente vai precisar decompor a tração, porque o peso já está totalmente no eixo Y, né? E a força centrípeta já está totalmente no eixo X. Então, a gente precisa decompor a tração. Então, a tração vai ser TY e TX. Certo? O nosso ângulo para decomposição é esse ângulo θ, que a cadeirinha faz com o eixo, tá bom? Então, esse ângulo θ, pela regra do Z, ele vem para cá. Muito bem. Então, a gente tem no eixo Y, P igual a TY, e força centrípeta igual a TX. Muito bem. O nosso TY é T cosseno de θ, certo? Porque ele é o cateto adjacente. Então, isso daqui vai ser o peso, que é mg, igual a T cosseno de θ, tá bom? Então, a nossa tração é T igual a mg sobre cosseno de θ, tá bom? Essa é a nossa tração. Muito bem. Então, a nossa força centrípeta vai ser igual a Tx, que é T seno θ. Tá vendo? Cateto oposto, então é seno. Só que T é isso. Então, a gente põe mg cosseno de θ, que é o T, né? Como é Tx, seno de θ, tá bom? Isso daqui é tangente. Então, a gente pode escrever força centrípeta é igual a mg tangente de θ. Mas a força centrípeta, a gente sabe como que é, né? A gente conhece a força centrípeta. A gente sabe que ela é mv ao quadrado sobre r, certo? V quadrado sobre r é a aceleração centrípeta. Para ser força centrípeta, multiplica pela massa. Isso vai ser igual a mg tangente de θ, tá bom? A massa não importa para a gente quanto que pesa a cadeirinha, quem que está sentado na cadeirinha, porque a massa é a mesma desse lado e desse lado, então a gente vai cortar. E aí fica para a gente esse v quadrado igual a g, que é a gravidade, tangente de θ, vezes r, tá bom? Isso é a velocidade ao quadrado. Muito bem. Mas o que eu vou fazer com essa velocidade, né? A gente sabe que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear, certo? V é igual a ômega R, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado aqui, aqui e aqui, para a gente poder substituir o v quadrado aqui, tá bom? Então, eu elevei o v ao quadrado e eu elevo os outros dois também.
G, tangente de θ, R, é igual a ômega ao quadrado, R ao quadrado. Esse R, com o quadrado desse R, a gente pode cortar. E aí, a gente vai ter o ômega igual a raiz de G, tangente de θ, sobre R, tá bom? Então, essa é a nossa velocidade angular, tá bom? Agora, a gente pode substituir os valores. Bom, mas qual é a tangente de θ, tá? O nosso θ é esse aqui, certo? Que a gente usou para decompor as forças. Se a gente observar esse triângulo aqui, nós temos um triângulo retângulo aqui, tá bom? Eu vou desenhar ele aqui maior. Então, a gente tem aqui o θ, tá? Aqui é onde está a cadeirinha. Aqui a gente tem o ângulo de 90. Aqui, a gente sabe que é 1,2, que é essa distância aqui. Aqui é 2 metros, que é a distância da corrente. Mas e esse lado aqui? Bom, e esse lado é o que interessa para a gente, né? Porque a gente quer tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente sabe que quando a cadeirinha estava em repouso, antes do chapéu mexicano começar a girar, a gente sabe que ela estava nessa posição aqui. E que a corrente não muda o tamanho e ela tem 2 metros. Então, quando a cadeirinha estava aqui embaixo, em repouso, todo esse comprimento tinha 2 metros. Se a gente sabe que a cadeirinha se elevou 40 centímetros quando ela foi para lá, significa que o que sobrou aqui, essa distância, que é o que a gente quer, é 2 metros menos 0,4. Então, isso vai ser 1,6, tá bom? Então, agora a gente tem a nossa tangente de θ, que vai ser cateto oposto, 1,2, sobre cateto adjacente, que é 1,6, tá bom? Bom, e o raio? O raio é o raio de rotação, né? Só que o raio de rotação não é apenas o raio do chapéu. Por quê? Porque a gente está considerando a rotação da cadeirinha em relação ao eixo do chapéu. Então, o raio de rotação da cadeirinha é o raio do chapéu, mais a distância que ela se afasta do eixo, tá bom? Então, o raio que a gente vai usar aqui para substituir é 6,3 mais 1,2, que vai ser 7,5 metros, tá bom? Então, esse é o raio de rotação da cadeirinha. Agora, é só substituir os valores. A gente vai ter velocidade angular igual a raiz de 10 vezes 1,2 sobre 1,6, que é a nossa tangente, dividido por 7,5, que é o nosso raio, tá? E a velocidade angular, finalmente, vai dar 1 radiano por segundo. E essa é a resposta do item B, tá bom? A questão, no geral, não é uma questão extremamente difícil, mas tem que pensar um pouquinho. A letra A é mais fácil, a letra B um pouco mais complicada, como sempre, né? Mas eu diria que é uma questão média, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E se tiver alguma dúvida ou algum comentário, deixa aí nos comentários embaixo, tá bom? Até mais!